Nós acabamos de falar sobre a estrutura for, e existem outras estruturas que nós vamos continuar estudando. Porém, antes de passar para essas estruturas, eu gostaria de falar para vocês sobre dois comandinhos que interferem nela diretamente, que é o comando continue e o comando break. Queridões e queridonas, bem-vindos à 11ª aula do capítulo 2. E nessa aula, como eu já havia informado, nós vamos falar sobre dois comandinhos, que é o continue e o break. Eles atuam diretamente sobre as estruturas, como a estrutura for, o switch case, que nós vamos aprender ainda, o while, do while, que também nós vamos aprender ainda. Então, quando nós estivermos aprendendo essas estruturas, é interessante que já se conheçam esses comandos, porque nós podemos vir a utilizá-los. E nós vamos aproveitar o exercício 2.12, que falava do sequencial gradual, para treinar esses dois comandos. Vamos então fazer o exercício 2.13. Antes disso, nós vamos pegar na apostila para ver o que a apostila fala sobre o break e o continue. Então, a apostila aqui, ó, eu estou com ela aberta já. Nós temos ela lá na... Aqui, ó, if else. Aí tem o comando for. E depois do for tem o item 2141, que é o comando continue. E o 2142, que é o comando break. Então, vocês vejam lá, ó, pela definição, o que ele diz, né? O comando continue pula o resto da iteração atual de um loop, que pode funcionar no for, while ou do while. Esse comando continua a checar a expressão condicional do loop e precede com qualquer interações subsequentes. Pá! O que isso quer dizer? Quer dizer, na prática, que ele pula o conteúdo do loop sem executar nada do que está lá dentro. Determinada condição, né? Claro. Então, vocês vejam esse código aqui embaixo. Ó. Ele fez assim, ó, for x igual a 0, enquanto x for menor ou igual a 255, e a variável de incremento que ele usou foi o mais aqui, né? Um operador de incremento. Então, na primeira volta o x é 0, depois o x é 1, 2, 3, até ele ser 255. E aí ele vai dar falso quando der 256 e ele iria sair do loop, não é isso? Vocês vejam aqui que depois ele tem um analog write pino PWM aqui, né, com o valor do x e um delayzinho. Então, vamos imaginar que seja um LED, um motor, alguma coisa plugada nesse pino PWM. Então, quando o x for igual a 0, ele vai rodar aqui e vai escrever 0 no PWM. Quando o x for 1, escreve 1, 2, 3, vai rodando 4, 5, 6, não é isso? Aí quando o x chegar a 40, ele ainda vai passar por aqui, ó, porque enquanto o x for maior do que 40 e x igual a 40, essa expressão aqui vai dar falso. Essa daqui daria verdadeira, mas falso e verdadeiro, ele dá falso, certo? Então, ele não executa o continue. Quando o x for igual a 41, aí ele atende a essa expressão aqui, vai dar verdadeiro. X é menor do que 120, dá verdadeiro. E verdadeiro dá verdadeiro. Então, ele vai entrar nessa função if e vai executar o continue. Quando ele rodar o continue, a função for, essa estrutura aqui, ela não roda o analog write pin x aqui, ó. Ele não vai colocar o valor do pino aqui, ele vai pular essa estrutura e vai incrementar ele para 42 direto. Quando der 42, aqui continua dando verdadeiro e ele pula aqui, ó, ele não vai rodar lá embaixo. Quando dá o continue, ele já volta direto para o início da instrução for. Então ele vai acabar pulando o restante aqui. E ele vai continuar nisso até o x for maior do que 120, ou seja, quando ele tiver o valor de 121. Então, quando o x for igual a 121 aqui, ó, ele vai dar verdadeiro aqui, só que aqui ele vai dar falso, ó, porque ele vai ser menor, ou melhor, vai ser maior do que 120, né? E aqui dá falso, verdadeiro e falso dá falso, ele pula o continue, né? Ele não vai executar esse if, e ele volta
a rodar aqui o analog write. Entenderam? Então ele pula os códigos aqui dentro da estrutura for, né? E o comando break, ele já é um pouco diferente. Quando você der o comando break, ele encerra a estrutura toda, ele sai de dentro da estrutura for, né? Então, no caso aqui, ó, o break então, é usado para sair do laço, então ele funciona no for, no while, no do while e no switch case também, que nós vamos estudar na próxima aula, né? Então, nós precisamos conhecer o switch case, aqui o comando break, porque ele é uma das saídas do switch case. Então, vamos lá, ó. Vamos olhar esse código aqui, ó. Então ele colocou aqui que tem um limite lá, colocou uma variável limite igual a 40. Aí ele fez um for aqui do 0 enquanto for menor que 255 e uma variável de incremento. Ele faz o analog write aqui, ó, no PWM o valor do x também, que vai de 0 a 255. Só que aqui no meio ele faz um outro código, ó. Ele testa se o sens ele é maior do que o lim. Se o sens for maior do que lim, ele carrega o x igual a 0 e dá um break. A hora que ele rodar esse break, ele simplesmente sai do for no instante que ele tiver com o valor que ele tiver. Então ele simplesmente interrompe a sequência for e vai rodar o próximo bloco, o próximo comando que tiver fora dele. Entenderam a diferença dos dois? Então o continue faz com que o for pule os blocos que estão atrás desse continue, né? Então ele vai executar tudo o que está antes do continue, que tiver depois do continue, se a condição, né, de teste aqui for verdadeira, no caso aqui, se o x for maior do que 40 menor que 120, ele não roda o restante. Então é para você pular a execução em um determinado ciclo. E o break é para você interromper o ciclo imediatamente. Então ele interrompe todo o ciclo e sai da função for. Entenderam os dois comandinhos aqui, ó? Bem interessante, né? E para isso nós fizemos um exercíciozinho para a gente treinar a aplicação deles, que é o exercício 2.13, que eu já deixei ele aqui na mão para a gente poder executar. O 2.13 ele é o seguinte, ó. Ele, pelo enunciado, é o sequencial gradual de 6 LEDs usando o continue, que é o sequencial que nós fizemos no exercício 2.12. Inclusive, eu deixei lá no enunciado do exercício todo o código usado para fazer o exercício 2.12. Então, tá ali, ó. No 2.12, então, nós pedimos lá, né, o sequencial de 6 LEDs. Daí agora, fazer os 3 LEDs mais o RGB piscar de forma sequencial, aumentando e reduzindo o brilho gradualmente. Beleza. Daí aqui, ó, ligar os 6 pinos nos 6 LEDs, o pin mode, etc. Daí aqui nós temos o continue, temos o break aqui também. Daí aqui vocês vão ver o seguinte, ó. Primeira coisa, usar uma variável para alimentar o tempo de espera entre a troca de estado, beleza. Configurar os LEDs nos pinos em ordem sequencial e usar os pinos PWM 3, 5, 6, 9, 10 e 11, que são os pinos que conseguem fazer a escrita, né, analógica, né, que vai usar o PWM para controlar o brilho do LED. Depois nós temos aqui as funções for, uma dentro da outra, né, uma que vai contar os pinos e outra que vai contar o brilho, exatamente igual no exercício 2.12. Daí aqui ele diz o seguinte, olha a dica 5, para pular os pinos que não são PWM, use o comando, cadê o comando? Continue, não é isso? Ó, nós temos que usar o comando continue aqui. Então, lembra como nós fizemos no exercício 1. No 2.12, ó, nós usamos esses ifs aqui para pular, né? Agora nós vamos fazer uma lógica utilizando o continue, porque nós não queremos usar os pinos 4, o 7 e o 8. Lembram disso? Que não são pinos PWM. Eles não permitem nós controlarmos o brilho do LED. Então nós teríamos que pular esses pinos. E nós vamos usar o continue para pular esses pinos. Beleza? E tem mais uma aqui que ele pede para parar o sequencial caso uma tecla seja pressionada. E ele quer que a gente use a interrupção para controlar essa aplicação. Então, se ligaram na interrupção que nós estudamos lá no capítulo 1, vamos aplicar ele agora. E vocês vão ver por que nós temos que usar a interrupção, que eu vou explicar lá na frente.
Então vamos começar aqui com o continue. Ó. Então o sequencial está todo pronto já. A única coisa que nós vamos atuar é aqui. Ó. Então, ao invés de eu testar se o pino é o 4, se o pino é o 7, se o pino é o 8, no caso aqui não precisaria nem testar o 8, porque ele já pula para o 9 direto, né? Então na contagem aqui eu nem preciso fazer o incremento do 8, porque ele já pula direto para o 9. Então aqui nós iríamos fazer o seguinte teste, ó. Nós iríamos fazer da seguinte forma. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou testar lá se o pino é igual a 4, ou, lembram da operação ou pino igual a 5, ou, pino igual a 7, que não é o pino PWM. Para quem não lembra dos pinos PWM, olhem aqui no Simulid, né? Nós tínhamos lá o pino 3, que é o PWM, o 5, que é o PWM, 6, o 7 e o 8 não são PWM, então eu não posso fazer um analog write nele, ele não vai modular a saída, a largura de pulso de saída para poder controlar a potência na carga. Então eu não consigo controlar o brilho, ele só pode ficar ou high ou low. Isso não nos interessa é controlar o brilho do LED, né, já que o sequencial é gradual. Então daí eu tenho que pular o 4, que não é PWM, o 7, o 8, que não é PWM, e usar o 9, o 10 e o 11. Ok? Então aqui dentro da lógica, ó, então se for o pino 4, ou pino igual a 7, ou o pino igual a 8, olha lá, vocês concordam que vai dar verdadeiro? Se isso daqui é verdadeiro, então o pino aqui, ó, o for, ele está carregado com o pino igual a 3 e vai contar enquanto o pino for menor ou igual a 11. Então ele vai contar do 3 ao 11, com uma variável de incremento. Quando o pino for 3, beleza, PWM, ele vem aqui, roda o for e faz lá o brilho para cima e para baixo. Quando o pino for igual a 4, ele vai dar verdadeiro aqui, ó, porque pino igual a 4 dá verdadeiro. Esse, ou esse, ou esse. Lembrando que o E, se eu usasse o E, teria que ser os 3 igual a 1, que nunca vai ser, né, porque ele vai contando de 1 em 1. No caso aqui, se eu usar o operador ou, qualquer um deles que for 1 vai atender a lógica verdadeira. E aí o que eu vou rodar aqui? Continue. Olha lá, olha o que vai acontecer. Se o pino, ele vai contando 3 e contou pino igual a 4, deu verdadeiro, deu continue. Quando deu continue, ele pula todo o bloco aqui que está aqui embaixo e incrementa o 5. E aí o 5 é um pino PWM, ele vai rodar lá. Vai rodar o for. Aí ele vai contar o 6, beleza, vai passar aqui, ele vai contar o for, vai acender e vai apagar. Quando for a vez do pino 7, ó, o pino 7 vai dar verdadeiro aqui também, ele vai dar continue e ele não vai rodar aquele bloco, esse for aqui, ele vai voltar para o 8. Só que o 8 também vai dar o continue, ele só vai na próxima rodada para o 9. Entenderam a aplicação do continue? Ó? Eu usei ele aqui para pular os pinos que seriam os pinos PWM, né? Então vamos lá, Ctrl A, Ctrl C. Vocês lembram aqui, ó, com o código anterior que estava, né? Ctrl A, Ctrl V. Então vou compilar aqui para dentro, aproveitar que já está o desenho pronto aqui também das conexões, né? Do exercício 2.12. Olhem lá. Ó, o pino 3 subindo e descendo. O pino 4, subindo e descendo. Opa, não é o 4, é o 5. Ele já pulou direto para o 5, ó, viram? Porque o 4 ele estava ali nessa estrutura, né? Olha lá, o pino 4 ele pula. Ó, pulou o 7 e o 8, foi direto para o 9. Porque se ele tivesse no pino 7, ele ia ficar demorando lá, ia ficar congelado aqui, né? Porque olha o tempo que ele demora para acender e para apagar, né? Olha lá, e eu não tive nenhum lag. Então isso é sinal que ele está aqui, ó, no pino 3. A hora que ele acabar, que ele já começou o outro, porque ele pulou o 4. Bacana, né? Viram lá? Então, até aqui, beleza, né? Agora ele pede um outro código lá, ó. Vocês vejam que esse sequencial, enquanto ele estiver acendendo e apagando o LED, ele estiver dentro do for, ele não vai parar para nada, né? E se eu tiver algum evento que peça uma atenção imediata do processador, que eu quero interromper
a sequência toda, né? E de repente, sei lá, começar de novo ou parar de uma vez a sequência. Então eu teria que usar um pino de interrupção para isso, né? E aí, quando eu usar o pino de interrupção, eu posso controlar uma variável e eu posso fazer uma outra lógica dentro do for, que se essa variável foi afetada, eu dou um break nele. Querem ver como é que vai funcionar? Olhem aqui, ó. Então vamos lá. O que nós temos que fazer aqui no setup? Vocês lembram lá? Nós temos que usar o attach interrupt, né? E nós temos livre o pino 2, que é o pino da interrupção, né? Porque nós começamos a usar aqui no Arduino ó, o pino 3 para o pino 3 para o LED 1. Ó. Então nós vamos fazer aqui o attach interrupt, não é isso? Aí lembrando aqui, nós íamos dizer qual que é o tipo da interrupção que nós vamos usar. Que nós temos a interrupção 0 e a interrupção 1. E lembra que a interrupção 0 está ligado no pino 2. Para quem não lembra aqui, ó. Aqui, ó, o int 0 está no pino 2 e o int 1 está no pino 3. Só que o int 1 está plugado num LED ali no nosso sequencial, né, que é um pino PWM. Então eu vou usar o int 0. E no attach interrupt eu uso o pino lá para fazer a primeira variável que eu coloco na função é o pino, não é isso? Depois eu coloco qual que é a função. E depois eu coloco qual que é o modo de interrupção, não é isso? Então é o attach interrupt, o pino, a rotina de interrupção e o modo. Lembram desse detalhe? Então vamos lá. Então aqui eu vou colocar attach interrupt e a interrupção que eu vou usar, que é o 0, que está lá ligada no pino 2. Aí eu vou ter que fazer uma função aqui para tratar a interrupção, né? Eu vou fazer um void aqui. Daí eu vou fazer um void parou. Void parou, não é isso? E eu vou escrever aqui uma variável aqui do tipo stop. Opa, stop eu não vou poder usar. Eu vou ter que usar uma variável com o nome... como que eu ia falar, uma variável para sair do for. Vamos inventar uma aqui. Variável vai se chamar parada. Parada igual a 1. E eu vou inicializar aqui uma variável do tipo byte, do tipo bool, na verdade, pode ser, bool, parada igual a 0. Certo? Olha lá, parada igual a 0. Daí, quando eu rodar parou, ele vai fazer com que a variável parada receba o valor 1, não é isso? E aqui, quando eu der a interrupção no pino 0, eu vou rodar essa função aqui, ó, parou, e eu vou usar ela quando eu apertar o LED, eu já quero que ela interrompa. E vocês lembram como é quando eu apertar o LED? É o falling, né? Querem ver lá na apostila? Ó? Então nós temos lá os 4 modos de interrupção. Ó. O low, que enquanto a tecla estiver apertada, ele vai estar interrompido. O change, que é tanto quanto eu aperto, quando eu solto, também ele gera um evento de interrupção, né? Então quando o nível estiver de alto para baixo e de baixo para alto, ele vai interromper. Nós temos o rising, que é quando está em nível 0 e passa para nível alto o pino, ele interrompe nesse momento. E nós temos o falling, que é quando ele está em alto e ele cair, né? O falling em queda, quando der a queda de sinal de alto para baixo, de high para low, ele entende como um evento de interrupção e vai rodar aquela rotina de interrupção. Não é isso? Lembram lá, né? Nós fizemos no capítulo 1 já bastante atividade com interrupção. Então aqui, olha lá, parou e de alto para baixo é o falling. Opa, falling, olha lá, ponto e vírgula. Então eu configurei o pino 0 para rodar a função parou no evento falling. E aí eu tenho que configurar a tecla, né? Então nós vamos usar aqui também o define
Aí eu vou colocar aqui tecla, que vai estar no pino 2, certo? Essa aqui é a tecla de interrupção. Tecla de interrupção. E o que faltou agora? Faltou eu inicializar essa tecla também, né? Ela tem que ser um input pull-up, né? Já que eu vou botar numa tecla, no pino 2, ele vai estar em alto, quando descer, quando eu apertar, ele vai vir para nível lógico 0, e que vai comandar a minha interrupção. Então eu tenho que fazer aqui a programação dessa tecla aí também, desse pino, né? O pino tecla, ele vai ser um input pull-up. Olhem lá. Beleza? A tecla. Aí, ó, quando der 0, vai rodar o parou vai fazer com que a variável parada seja igual a 1. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui dentro? Para eu interromper esse programa aqui bem no meio, eu vou ter que testar agora se a variável parada está igual a 0 ou está igual a 1. Se a variável parada estiver igual a 0, ele vai continuar rodando. Quando a variável vier para 1, eu vou fazer o que para eu interromper isso? Eu vou dar um break. E aí eu vou sair de toda essa estrutura e vou sair fora dela, não é isso? Então vocês vejam lá. Então essa aqui vai ser a brincadeira. A hora que eu apertar a tecla, roda a função parou traz a variável parada para 1 e eu fico testando a variável parada. A hora que ela chegar igual a 1, eu dou um break e interrompo a sequência toda aqui, não é isso? E aí vocês vejam um detalhe, quando eu interromper esse for aqui, ele vai cair para o outro, e eu vou ter que interromper, na verdade, os dois for, né? Então aqui, ó, para eu parar realmente essa contagem toda, eu teria que fazer aqui, ó, como tem um for dentro do outro, eu vou colocar aqui no finalzinho dele um if aqui, né? If, daí eu vou ver aqui, ó, parada igual a 1, né? E ela inicia com 0, né? Então, if parada igual a 1, break. Olha lá, ele roda o break. E aí, quando ele interromper esse for que está aqui dentro, ele cai para o de fora. Daí ele vai incrementar o pino e vai continuar rodando. Então, o que acontece para eu parar isso aqui de verdade? Eu tenho que colocar ele aqui fora também, ó. Que daí ele vai sair desse for e vai sair do outro também, vai lá para fora. E toda vez que ele entrar aqui, ó, em vez de eu colocar aqui, eu vou colocar lá em cima já direto. Para ele já nem rodar nada. Certo? Primeira coisa que ele faz, ele testa se a parada for igual a 1. Se a parada for igual a 1, ele já vaza daqui, ele já nem roda esse for aqui. Então isso vai garantir que essa estrutura não vai funcionar. Para ela voltar a piscar, eu teria que voltar a variável a 0. Como eu não vou fazer nenhum código para voltar a 0, a hora que eu apertar a tecla, eu espero que esse negócio pare o sequencial, e esse sequencial não roda mais, vai parar na posição que ele já está, não é isso? Vamos ver se isso daqui vai dar certo. Olha lá, Ctrl A, Ctrl C. Vem aqui, Ctrl A, Ctrl V. Vamos compilar esse negócio. Beleza. Agora nós vamos precisar também de uma teclinha aqui, né? Deixa eu baixar o meu zoom aqui. Vou pegar o pino 2. E vou ligar na primeira tecla que está aqui. Que é esta daqui. Olha lá, que é essa teclinha aqui, né? Então, quando eu energizar o meu circuito, olha lá, ficou em alto e o sequencial está rodando, não é isso? E quando eu apertar, o que acontece? A variável parada ele vai interromper o processador, vai rodar a função parou. A função parou, ela pega a variável parada e coloca o valor 1 lá dentro. Só que o que ele faz? A cada volta do for aqui, ele testa se a parada está igual a 0. Ou melhor, está igual a 1. Se enquanto estiver igual a 0, isso daqui dá falso. E ele não roda o break. A hora que aqui estiver igual a 1, vai ferrar, né? Vai interromper. Ó. Pam. Cliquei. Olha o que aconteceu. O sequencial parou.
E agora, para ele voltar a funcionar? Para ele voltar a funcionar, eu tenho que desligar aqui e ligar de novo, né? Que daí ele começa a rodar do zero de novo. Quer ver? Ó, quando tiver o LED verde na metade, eu vou interromper ele de volta. Ó, cliquei. Quando eu cliquei, veio a zero aqui, ó, nessa folhinha ele rodou, soltei. E agora ele não roda mais, porque toda vez que ele entrar, ele testa. Se o parada é igual a 1, ele já dá o break direto. Ele nem passa a correr o resto lá, ó. Congelou aqui, certo? Agora eu teria que colocar um outro código, que de repente, se eu interrompesse ele de novo, ele voltasse a funcionar, né? Como é que eu faria para ele voltar a funcionar aqui? Alguém tem uma ideia aqui? É bem simples, né? Era só fazer parada, em vez de fazer igual a 1, parada igual a negação da parada. Lembram disso? Se ela era igual a 0, passa a ser igual a 1. Se ela é igual a 1, passa a ser igual a 0. Quer ver? Eu vou passar esse código para dentro. O que eu espero agora? Que daí eu consiga interromper de novo o processador e inverter o estado da variável parada. E ela passa a ser 0. E aí o sequencial tem que voltar a correr, né? Olha lá. Então reiniciou, está indo lá. Beleza. Eu vou gerar um evento de interrupção de novo aqui no LED verde. Ó. Pam, interrompi. O parado agora está igual a 1. Se está igual a 1, ele não roda mais o for. E se eu clicar de novo, vou gerar uma outra interrupção que vai inverter de 1 para 0, não é isso? De 1 para 0. Aí ele voltou lá na posição 1. Só que, claro, agora tem que arrumar o código para apagar tudo, né? Porque ele já estava carregado. E ele começou no contador inicializando em 0. Então, ele não continua do ponto que parou, né? Ele recomeça o processo. Ele interrompeu e vai começar do 0. Beleza? Vai ter que ter um código lá para apagar todos os LEDs para não ter aquele ruído que fica no meio do caminho. Eu vou interromper aqui, ó, interrompi, ele parou. Agora eu vou interromper de novo. Ele começou lá no 0 porque a variável veio a 0. Bacana? Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.